Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras de inúmeras equipes do futebol no Brasil. Torcedores, né, da Canarinho, da seleção brasileira, né? Eu queria conversar com vocês nesse vídeo aqui ainda sobre a eliminação do Brasil, né? Agora um pouco mais calmo. Confesso que fiquei muito abatido com a eliminação, mesmo sendo um analista, sou também um torcedor, sou brasileiro, né? Fiquei chocado, fiquei com muita raiva do Tite, muita raiva mesmo. Mesmo entendendo que o trabalho foi um trabalho, em vários aspectos, muito bom. Nem tudo pode ser jogado ao lixo, evidentemente. Mas eu fiquei com raiva pela maneira como ele se comportou em vários momentos dessa Copa do Mundo e também nessa partida final contra a Croácia. Final para o Brasil, evidentemente. Né? Fiquei bravo, fiquei irritado, fiquei muito mal a ponto de cancelar uma live que eu teria na noite de ontem. Né? É uma live para comentar sobre a Copa do Mundo, comentar sobre o Brasil. Confesso para você que eu achei que não seria muito elegante da minha parte ir para uma live com vocês, pela maneira como eu ainda estava irritado. Eu fizeram uma live um pouco antes, no canal da torcida do Flamengo, né, do Bruno Castanha. Fiquei até um pouco mais aliviado ali, né, por falarmos de outras coisas. Mas quando terminou e eu fui preparar minha live, eu comecei a lembrar de situações do jogo do Brasil. Confesso para vocês que eu preferi cancelar em virtude da chateação que estava me envolvendo ontem. Né? Eu sempre lembrava de uma coisa. Os torcedores do Brasil compraram muito fogos de artifício para soltar quando o Brasil tivesse ali a sua classificação, né? Fogos que foram soltos quando o Neymar fez o gol, por exemplo. Fogos que seriam soltos aí, iriam ao ar, né? Explodir no ar, né? Quando o Brasil fosse classificado ali para a semifinal da Copa do Mundo, né? E esses fogos não foram soltos, evidentemente. Os torcedores brasileiros, de certa forma, guardaram eles ali, de certa maneira, né? Esperando pela eliminação da Argentina. Praticamente perceberam que isso provavelmente não aconteceria, em virtude do jogo que a Argentina fez, os 2-0 que a Argentina conseguiu abrir em relação à Croácia, mas tiveram uma grande expectativa no final, quando houve empate da equipe europeia. Né? Então, foram duas frustrações. Até nisso o Brasil se frustrou ontem. Né? Se frustrou nos acréscimos, no final já, digamos assim, né? No fechar no apagar das luzes, né? O Brasil, o torcedor se frustra muito com a derrota brasileira e também no apagar das luzes, digamos assim, o torcedor se frustra muito com a vitória da Argentina, de certa forma. Claro, tem muita gente que gosta do futebol da Argentina. Confesso para você que, como brasileiro e sul-americano, e que tem muitos amigos na Argentina, eu fiquei feliz com a vitória da Argentina, tá? Ao contrário de muitos brasileiros, eu entendo, tá? Mas era uma vitória, gente, que, na verdade, apenas aliviava um pouquinho a insatisfação com o Brasil. E, ao mesmo tempo, era uma vitória que me dava uma certa dor, uma certa raiva, porque o jogo dos sonhos, né, o Brasil na semifinal contra a Argentina não aconteceria, e também aquela impressão, né, os argentinos conseguiram, né, eles se superaram, e superaram uma seleção de verdade, né, enquanto o Brasil foi abatido por uma seleção que dentro de campo foi uma seleção espetacular, mas que é uma seleção hoje que não é da primeira prateleira, nunca foi, na verdade, do futebol europeu e mundial, que é a Croácia, né, sobretudo a Croácia, que é inferior tecnicamente em relação àquela equipe de 4 anos atrás. Né? O próprio técnico ele fala muito disso aí também. Né? Então, deu muita raiva, deu muita bronca, e eu confesso para vocês que por causa disso eu cancelei a live que eu teria no final da noite de ontem. Né? Hoje eu quero falar com mais frieza, mais objetividade sobre algumas questões que envolvem a seleção brasileira e também esta eliminação. Permita-me, antes disso, só abrir um parênteses e falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, tá? Permita-me, que é importante aqui para o canal. A 1xBet, para quem não conhece e para quem gosta de uma aposta esportiva, é altamente recomendável, porque ela trata, de fato, os seus apostadores como consumidores e não somente como meros apostadores, né? E, enfim, não fica aí suspendendo, né? Mercados, os acréscimos dos jogos, e também vai te entregar os seus lucros imediatamente quando você fizer um pedido de saque, independente do valor, ao contrário do que acontece em outras casas de aposta. Né? É também tida como muito confiável, é uma casa de aposta muito respeitável. Eu sugiro a você que, se não conhece, usar o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá no 1xBet. Volta aqui, pega o código promocional 1xJosa, coloca lá depois do seu cadastro para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, né? Ou pelo menos notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal. Tá bom, gente? E de cara, gente, vamos apostar aí, porque a Copa do Mundo traga de volta as nossas emoções, a nossa vontade de torcer novamente. Né? Vamos ter jogos hoje importantes, 2 partidas aí sensacionais em tese, né? Marrocos contra Portugal, a gente tem uma rivalidade muito grande de uma África ali setentrional, ali, que tem uma bronca muito grande com a Península Ibérica, né? Tem isso aí também que vai a campo, uma seleção espetacular aí, em termos de jogadores de Portugal, né?
E temos a seleção de Marrocos que está se superando e jogando muito bem nessa Copa do Mundo, é uma das melhores defesas dessa Copa do Mundo, né? Tem menor noção do que vai acontecer, mas é um grande jogo para a gente fazer nossa fé aí, né? E outro jogo aí, gente, também, poderia até ser uma final da Copa do Mundo, Inglaterra contra a França, né? Um jogo espetacular, na minha opinião, nesse jogo aí, vai sair muitos gols, né? Então, nesse jogo aí, até dou uma diquinha aí para você colocar mais de 2 gols aí, que provavelmente vai sair no mínimo 2 gols nessa partida aí, tá bom, gente? Então, não é cadastrado, usa o link, portanto, que tá na descrição do vídeo e cadastre-se lá, depois coloca o nosso código lá também, tá bom? Obrigado pela gentileza aí. Falamos, então, da eliminação do Brasil. Esta é a 5ª eliminação para o europeu, né? Tá virando moda. Isso tem que acabar uma hora, né? Tem que acabar. A gente teve a França, né? Que jogou mais do que o Brasil. A gente teve a Holanda, que teve alguns momentos do jogo que foi muito absurdamente maior que o Brasil, né? A gente teve a eliminação para a Alemanha, que brincou, né, com o Brasil, tirou onda do Brasil completamente. São 3 grandes seleções aí do futebol mundial, que dá para entender derrota para essas seleções aí. Dá para entender. Mesmo a Holanda, que nunca foi campeã do mundo, é praticamente uma dessas seleções desse. É como se fosse o campeão do mundo. A Holanda tem muito mais tradição, história com o Copa do Mundo do que a própria Inglaterra, que só tem um título dentro dos seus domínios. E do que a própria Espanha, que ganhou a Copa em 2010. Essas duas seleções não dá, elas não se comparam com a Holanda. Na Europa é assim que é visto, né? Particularmente na Alemanha, eu sei que na Alemanha é assim que se olha para a Holanda, como uma seleção superior à Inglaterra, como uma seleção superior também à Espanha na história da Copa do Mundo. Então o Brasil perder para esses 3 gigantes aí, tá tudo muito bem. Só que aí o Brasil começa a perder também para seleções que não estão na primeira prateleira. Mesmo que a Bélgica tivesse uma grande seleção, né? Já não é a mesma coisa. E aí o Brasil perde, inclusive, com alguns momentos aqui, a Bélgica jogou demais, mais uma derrota em que o Brasil também poderia ter empatado aquela partida, se o Brasil ajustasse um ou outro ponto, podia perfeitamente ter tido um resultado melhor naquele jogo. Só que aí piora agora, porque pega uma Croácia, que é de uma geração já... O jogador símbolo disso tem 37 anos, que é o Modric, que jogou uma barbaridade, né? Uma seleção que o próprio técnico aí reconhece que ela é inferior há algum tempo atrás, há 4 anos atrás, né? Uma seleção com alguns jogadores locais, do Dinamo Zagreb, né, por exemplo, né? Então, do cara que fez o gol, né? Que é um atacante de muitos limites técnicos, inclusive o Bruno Petkovic, né? Então, assim, uma seleção que se superou dentro de campo do começo ao final. Antes de nós falarmos do Brasil, só tocar nesse ponto aqui, para a gente reconhecer também a grandeza do adversário, né? É muito importante fazer isso, né? A Croácia jogou demais. A sua defesa jogou muito. O seu lateral, o Arnautovic, ali pela direita, foi um absurdo dentro de campo. Os 2 zagueiros, Lovren, muito bons, né? Brozovic, um absurdo, né? A Modric nem se fala, todo mundo jogou muita bola, né? Tirando o Perisic, que esse sim foi um cara que não conseguiu jogar tão bem, né? Eu acho que, tirando ele, e ali tem uma questão, tem o Militão também, né? Que é um jogador que fez uma boa partida, um jogador que fez uma boa Copa, embora, na minha opinião, o Militão, ele deixa a desejar justamente naquilo que o Brasil pode precisar muito na Copa do Mundo, que é um lateral que avance, né? É claro que ele fez uma grande Copa, mas do ponto de vista defensivo, né? Ele praticamente foi um dos responsáveis pelo Perisic, que é um dos bons jogadores da Croácia, não ter conseguido jogar bem, né? Talvez seja o único jogador da Croácia que deixou a desejar, né? Então, o Militão foi muito bem. Falaram aí que ele estava com cãibra, tal, não sei o quê. Eu não vi isso aí. Eu não vi ele saindo com cãibra. Agora, enquanto ele esteve em campo, em nenhum momento ele deu sinal de que estava perdendo algum tipo de duelo. Enquanto ele não estava dando esses sinais, deveria ter ficado dentro de campo, né? O que a gente... essas derrotas todas, né? Elas têm mostrado algumas questões para a gente pensar aqui, né? Primeiro, né? Essas derrotas para os europeus. Né? O Brasil está sempre na hora que aparece o jogo grande, está perdendo nas Copas do Mundo, né? E aí a gente tem que pensar, será que realmente não seria interessante pensar mais na seleção brasileira? Será que não seria interessante pensar em alguns jogadores que estão se destacando, ter muito mais relevância na hora da convocação? Né? O Tite olhou aqui para o Brasil, levou o Pedro, levou o Everton Ribeiro, por exemplo. Talvez nesse caso aí, um jogador como o Gabigol, que estava jogando um absurdo mesmo. Você que não é flamenguista pode discordar, mas o Gabigol estava jogando um absurdo, sobretudo quando ele começou a não ser mais o centroavante da equipe do Flamengo, né? Você pensar, por exemplo, um cara como o Scarpa, você também pode discordar, mas o Scarpa foi um destaque no futebol brasileiro em 2022. Qualquer seleção do mundo pegaria esse destaque e levaria para a Copa do Mundo. Levaria. Deixa eu falar para você, o Cano talvez fosse interessante também ele ser convocado pela Argentina. O destaque que o Cano teve no Brasil, ele só não levou ele para a seleção argentina porque ele é um destaque no Brasil. Mas se fosse um destaque na Argentina, ele provavelmente teria sido convocado para a Argentina, ou mesmo pela Colômbia, talvez, né? Agora, é impressionante que a gente, de repente, se levasse um Gabigol,
o Tite que não tem nenhuma capacidade mais de inventar nada, perdeu-se muito nessa questão de inventar. Poderia perfeitamente, numa situação daquela, mandar ali para campo, por exemplo, um Everton Ribeiro, né, com o Pedro, com o Gabigol, quem sabe? Pelo menos ganharia um entrosamento tipicamente flamenguista naquele momento, poderia ser algo interessante. Faltou muita coisa para essa seleção. Faltou apoio de laterais que não foram ofensivos, né? Volto a dizer, Militão fez uma Copa do Mundo, mas muito boa, do ponto de vista defensivo. Nós não tínhamos um lateral. O Daniel Alves é um lateral que sabe trabalhar no campo ofensivo. Se levou o Daniel Alves, por que não colocou para jogar? Então, isso só mostra que a convocação do Daniel Alves foi meramente demagógica. Porque o Tite não acreditava que ele poderia render um jogo desse. Ora, vamos lá. Sobretudo no segundo tempo, quando o Brasil precisava de um lateral ali para avançar, não tem como, porque os jogadores ali, sobretudo os jogadores que entraram, são jogadores que tendem a buscar o jogo por dentro. O Antony é um jogador bem, né? Então o Brasil fica, na verdade, sem jogo profundo, né? Então foi um erro. Ali, assim como foi um erro também, né, colocar Pedro e não dar suporte para o jogo do Pedro. Muitos falam, o Pedro não jogou nada, não teve suporte para o jogo dele. Como também o jogo do Richarlison também teve pouco suporte ali, porque a bola não chegava. A gente teve o Paquetá, que foi sobrecarregado durante toda essa Copa do Mundo, um jogador que ficava ali, na verdade, como volante e que precisava também responder pela criação. A bola não chegava, muito sobrecarregado, inclusive do ponto de vista ali até mesmo de sustentar ali o jogo do Vinícius Júnior também, né? Mas o Paquetá, por exemplo, nesse jogo, ele poderia ganhar um jogador ali para ajudá-lo na criação. O Tite não pensou nisso. Poderia ser, por exemplo, o Everton Ribeiro. Ele não pensou nisso. Já que é para colocar um ponta que vai cortar para dentro, como o Antony, por que não colocar, por exemplo, o Everton Ribeiro, que sabe fazer muito bem esse trabalho ali, de trabalhar por dentro ali? Por que não? Por que será? Né? Acham que um jogador como o Everton Ribeiro não ganha relevo, não, o técnico não pensa dele nesse momento, porque sempre tem essa ideia de pensar nos europeus, nos brasileiros que estão jogando na Europa. E o Brasil, na verdade, foi um time de muitos meninos, né? Meninos muito bons, mas meninos, né? Meninos, inclusive, que tiveram a grande responsabilidade ali, né? Simbolicamente ali num jogador como o Rodrigo também, de bater o pênalti. Né? O Neymar tinha que bater aquele pênalti, porque o melhor batedor tem que abrir as cobranças, gente. Agora, por que ele não abriu as cobranças? Porque, na verdade, queria ser o destaque. Se ele ser o cara da última cobrança, né, para que o Brasil fizesse o gol e ele ser visto como um grande herói. Mas o cara mesmo, de verdade, é o cara que pega a bola para bater o primeiro pênalti. Vejamos, o Messi tinha batido um penal durante a partida. Então, a pressão sobre ele era muito maior. O goleiro, inclusive, poderia olhar para ele e achar que poderia pegar aquela bola dele, e ele vai para a primeira cobrança, e aliás, bate com a personalidade monstro de um jogador que é diferenciado. O Neymar não fez um bom jogo, não fez uma boa Copa do Mundo, né? Embora seja muito importante para a seleção do Brasil, embora o Brasil precisa sim do Neymar, né? Apesar disso, ele foi o cara que fez aquela jogada no gol. Né? Não fosse por ele, aquele gol não saía. Então ele poderia ter saído dessa partida como o herói da seleção brasileira, ganhar muito mais perfil e relevância para os próximos jogos, mas no fim das contas ele falhou também. Né, ao não bater aquela cobrança ali, a primeira cobrança de pênalti, e também a quarta. Né? Poderia ter sido ele, para aliviar ali para os outros jogadores, para o Marquinhos. Não, ele falhou. Né? E cadê o técnico nessa hora para definir que o Neymar tem que fazer essa cobrança? Nisso também o Tite falhou, né? De uma maneira bastante complicada. Né? Então a gente tem um time de meninos, a experiência está contando, a experiência europeia, será que conta mesmo? Nessa hora está contando? Não está contando. Na hora do jogo grande, o Brasil perde. E perdeu para uma seleção que, a respeito de ter jogadores ali muito bons, uma seleção muito cansada, que veio de uma prorrogação, vieram de uma prorrogação, né? Assim, contra o Japão, muito desgastante, estava cansada, além da alta idade que tem. Agora, quando a gente olha para a movimentação de Modric, a gente percebe que a questão física ela é empoderada, sim, pela maneira como o cara faz uma leitura do jogo, pela maneira como ele ataca os espaços, pela maneira como ele se posiciona. A experiência do jogador dentro de campo também faz com que ele alivie um pouco para a condição física dele. E foi tudo isso que a Croácia inteira fez no jogo inteiro contra o Brasil, gente. Né, mudando, alternando aí domínio e tal, a posse, ficando com a bola quando precisava, qualificando muita posse, né, descansando enquanto trabalhava com a bola. Né, uma experiência, uma leitura de jogo impressionante, uma leitura do Brasil impressionante. E aí eu chamo a atenção para um outro ponto. Será que a gente está fazendo estudo dos adversários? Será que isso está acontecendo? Na minha opinião, talvez não. E essa é uma falha do Brasil. Que a gente pensa que é para não ler os adversários, para não estudar os adversários, né? O apoio ao Paquetá foi necessário, não existiu. A questão do Vini Júnior saindo foi um absurdo. Eu me pergunto por quê. É um jogador decisivo como o Vini Júnior, não deveria sair, né? De jeito nenhum. Eu não entendi, né? Quando o Tite tirou. Se perdeu também nas substituições de uma maneira também bastante complicada, né? E perdeu quando estava jogando bem. O Brasil ficou o jogo inteiro tentando se achar uma forma de jogar, de dominar as ações, até por contar com o desgaste físico da Croácia, teve esse jogo, sobretudo na prorrogação.
entrou na prorrogação para ganhar. Foi o momento em que o Brasil foi um pouco mais Brasil, apesar de algumas coisas equivocadas que estavam acontecendo em campo. Eu acho que o Brasil ficou muito bem também por causa do desgaste da Croácia. Taticamente, o Brasil ganhou muito mais relevância para o seu jogo, também por causa do desgaste da Croácia. E, sobretudo, quando está jogando muito bem e quando tem o gol, o Brasil perde da Croácia. O Brasil erra feio justamente quando tem condição de jogar melhor, está jogando melhor e tem o jogo nas mãos. Como é que toma um gol infantil daquele jeito? Isso é prova de que a equipe tem uma mentalidade muito fraca também, e isso precisa ser ajustado no Brasil definitivamente. A gente sempre perde também no mental, na fragilidade mental para qualquer adversário. Isso também precisa ser corrigido. A impressão de que os jogadores vão fazer o gol a qualquer momento. Eles passam a impressão de que eles têm essa percepção de que o gol vai sair a qualquer momento, que o Brasil vai ganhar um jogo a qualquer momento. Está errado. Não é assim que se olha para jogos grandes em competição como Copa do Mundo, né, gente? O Pedro jogar sem apoio também, a saída do Vinícius Júnior, a fechar a casa quando estava ganhando, né? Fazer uma marcação ali e matar a jogada naquela saída de contra-golpe da Croácia. Tudo isso faltou para o Brasil. Nas cobranças de pênalti também faltou ali bastante maturidade de toda a seleção brasileira. Agora, o fato é o seguinte, né? Tá valendo a pena realmente essa questão de priorizar sempre tanto esses jogadores ali? Não dá para mesclar um pouco mais quando a gente tiver jogadores aqui no Brasil para fazer isso? Claro, quando nós não tivermos, tudo bem, mas quando a gente tiver, não vale a pena abrasileirar um pouco mais essa seleção? Eu acho que é uma questão para nós pensarmos aí. Foi uma decepção, foi uma frustração, foi terrível, foi uma dor muito grande, né? E acho que a gente perdeu demais. E perdemos, sobretudo, por quê? Porque fica de novo a impressão de que a gente não aprende nunca. Tomamos o 7-1 e não aprendemos. Fomos eliminados aí constantemente aí pelos europeus e parece que a gente nunca aprende. Tem alguma coisa errada com a seleção brasileira. E acho que isso também passa muito pela comissão técnica. Até por isso eu acho que a gente precisaria pensar, certamente, precisaríamos pensar na possibilidade, sim, de termos um técnico estrangeiro aqui no futebol, na seleção brasileira. Porque eu acho que o técnico brasileiro, quando a gente está precisando dele, ele está falhando. Né? Ele não está conseguindo entregar. Ele não está conseguindo tirar um coelho da cartola. Ele não está conseguindo ser o técnico nessa hora decisiva que o Brasil precisa. E na hora que termina o jogo, claro, muita gente acha que está tudo muito bem, né? Mas é muito mais confortável ir para o vestiário se esconder em vez de levantar seus jogadores dentro de campo. Nessa hora, na minha opinião, o líder também faltou. Mas estava sofrendo, estava com dor por causa da eliminação. Os jogadores em campo também estavam. E o líder tinha a obrigação de ir lá e levantar, pegar na mão e levantar cada um dos seus jogadores que estavam ali desmoronados dentro de campo. Né? E isso faltou também para o Tite, que, na minha opinião, a despeito de ter feito sim um trabalho interessante, o Brasil foi muito bem treinado para essa Copa do Mundo, né? Mas na hora H falhou. Né? Falhou muito, e mais, falhou até mesmo em algumas jogadas ensaiadas, como aquela da Holanda no gol contra a Argentina, mostrando que a Holanda naquele momento teve um técnico, ali no final, nos acréscimos dos acréscimos ali, a Holanda mostrou que teve um técnico ali para ajudar. Na hora que o Brasil precisou do técnico, o Brasil não teve, e nisso a gente precisa contar, a gente precisa falar, reconhecer, né? Embora o Tite seja assim um técnico que, a despeito de muitas críticas, fez um trabalho até interessante no Brasil, na hora H ele falhou de uma forma vergonhosa, e o Brasil também perde por causa do seu técnico, é isso.